Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amados irmãos, o tema da nossa pregação nesta noite é, na verdade, a unção e o poder de Deus em um novo tempo. Amém, pessoal? Hoje nós vamos falar uma revelação da parte de Deus que eu creio que vai abençoar a sua vida. Então, o tema da nossa pregação é a unção e o poder de Deus em um novo tempo chamado de Yom Kippur. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza no livro de Mateus, no capítulo de número 13, no versículo de número 11, aonde o texto santo, o texto sagrado, ele diz assim: a vós outros é dado o poder de conhecer os mistérios do reino de Deus. Vou repetir: a vós outros é dado o poder de conhecer os mistérios do reino de Deus. Amados irmãos, hoje é dia 13 de setembro e, na verdade, nós estamos vivendo uma época chamada Yom Kippur. O que significa essa época? Você sabe que nós vivemos num calendário chamado calendário gregoriano. Aquele calendário que você tem na sua casa, no seu celular, aquele calendário que rege a humanidade, é o calendário chamado gregoriano. E segundo os judeus, segundo os religiosos da Bíblia, esse calendário é um calendário falso. Por quê? Porque o calendário original é aquele calendário que deu início desde a criação de Adão e Eva. Então os judeus, eles seguem um calendário chamado calendário lunar, que é o calendário que vem desde a criação de Adão e Eva. E para nós que seguimos o calendário gregoriano, o ano só vai terminar em dezembro e o ano novo só vai começar em janeiro. Mas a grande verdade que para os judeus o ano ele está começando, aliás, ele começou hoje, dia 13 de setembro, às 5:30 da manhã, começou um novo ano. Talvez você diz: ô bispo, eu não acredito muito nessas coisas, porque os judeus, eles seguem aquela religião judaica. Mas eu quero dizer para você que a diferença entre a Torá dos judeus e a Bíblia que nós carregamos hoje é porque hoje nós cremos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E os judeus, eles não acreditam no Novo Testamento, porque eles não recebem Jesus como Deus, apenas como Messias. Então a Bíblia do judeu, ela é igual à nossa, podemos dizer. Tudo bem, tem lá algum linguajar diferente, tem lá a sua, podemos dizer, a sua cultura, na Bíblia, no Torá, mas a Torá do judeu, ela é o Velho Testamento. E os judeus, eles têm um segredo. Eu pregava aqui na segunda-feira passada que o judeu é um povo tão abençoado, mas tão abençoado, irmãos. Os judeus é um povo tão abençoado que tudo que eles fazem dá certo. Eu falava segunda-feira para os irmãos que 50% de todos os
diamantes, que 50% de todos os diamantes explorados no mundo, ele passa pelas mãos do judeu para ser lapidado. Os judeus só no ano passado, com diamante, eles faturaram mais de 6 bilhões de dólares. Então o judeu é um povo abençoado. O judeu, ele é um povo feliz. Você não vê um judeu doente, você não vê um judeu mendigando o pão, você não vê um judeu pobre reclamando da vida. Quando você vê um judeu, você vê o judeu sempre saudável, feliz, abençoado. Por quê? Porque os judeus, eles descobriram um segredo. E eu quero dizer para você que quando eu ouvi o que eu vou falar para você, essa palavra Yom Kippur, há 2 anos atrás, eu confesso para você que à primeira vista eu me espantei, porque eu já tinha 20 anos de evangélico, já fazia 20 anos que eu era um praticante da palavra de Deus, e para mim era uma coisa nova. E aí nasceu em mim uma curiosidade, eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, mas a grande realidade é que eu tomei uma decisão. Eu disse, eu quero ver se esse Yom Kippur funciona de verdade. E aí eu comecei a praticar, e funcionou comigo. Aqueles irmãos, aquelas pessoas que me conheciam há 2 anos atrás, pode constatar que em 2 anos houve uma reviravolta no meu ministério. Pode constatar que em 2 anos o meu ministério e a minha vida alavancou de uma maneira tão especial, porque eu descobri esse segredo, e eu guardei comigo até esse momento, até que o Espírito Santo falasse ao meu coração, para que da mesma forma como eu descobri esse segredo e funcionou comigo, eu ensinasse também para você. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Então eu quero dizer para você que nós estamos vivendo uma época chamada o Yom Kippur, e nós estamos nessa época. O que é isso, ô bispo? O Yom Kippur, ele é o dia do perdão, ou podemos dizer que essa palavra significa expiação. É mais ou menos assim para você poder entender. Suponhamos que você é convocado para você comparecer numa audiência, e aí é dito que em tal dia, em tal hora, você tem que comparecer naquela audiência. O fato é que aquela carta não chega nas suas mãos, ela é extraviada, e aí você não sabe, o dia, você não sabe a hora, você nem sabe que tem uma audiência. O juiz chega naquele dia e ele chama as partes e você não está presente, e pelo fato de você não estar presente, o juiz, ele dá a causa como reveria, ou seja, você perde a causa sem poder se defender. Você perde a causa sem saber que tinha audiência. É mais ou menos isso que acontece no mundo espiritual. Nesse período chamado período do Yom Kippur, é o período em que há uma sentença. Aliás, o período onde Deus dá uma sentença. É o período aonde Deus, ele dá o julgamento para a humanidade. E se você não tem conhecimento, como que você vai se defender? Como que você pode se defender? Então, quando nós lemos aí na primeira parte que a vós outros é dado o poder de conhecer os mistérios de Deus, eu quero que você entenda que a Bíblia,
ela tem os seus mistérios. É óbvio que muitos mistérios da Bíblia é revelado pelo Espírito Santo, outros é você que tem que conhecer. E esse mistério do Yom Kippur é um mistério que nós temos que conhecer. Diga glória a Deus. Então, para você poder entender aonde eu quero chegar, para você poder entender aonde eu quero chegar, você está com a Bíblia aí, irmãos? Você está com a Bíblia aí? Então, por gentileza, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. Então, só para dar uma recapitulada, para ficar bem claro, o ano novo começa hoje, dia 13 de setembro. E nesse período, olha aqui para o homem de Deus, por exemplo, quando chega em dezembro, que as pessoas começam a terminar o ano, e aí quando chega em janeiro, que a pessoa começa um ano novo, no calendário gregoriano, todo mundo pensa, poxa, o ano acabou, um ano novo chegou, só que na realidade, o ano já tinha terminado há muito tempo. Na realidade, o ano novo já tinha começado há muito tempo. Então, para você poder entender, antes de nós lermos aí, irmãos, a Bíblia diz que uma certa vez Ezequias, ele recebeu a visita do profeta Isaías, e o profeta diz: Ezequias, coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus disse que o profeta ia morrer, então ele tinha que morrer. Mas você veja que o profeta, o que ele fez? Ele foi até a casa de Deus, ele se humilhou, ele orou, ele buscou a Deus, ele chorou, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. E por esse motivo Deus enviou novamente o profeta Isaías e disse: profeta, fala para Ezequias que ele vai viver, não vai morrer, e além do mais, eu vou defender a cidade dele. Ou seja, por que Deus mudou a sentença? Por que Deus mudou a palavra? Por exemplo, no caso de Davi, porque você sabe que Davi, ele cometeu um pecado de adultério, Davi cometeu um pecado de assassinato, Davi tinha que ser morto. Inclusive a sentença saiu da própria boca dele, quando Natan contou aquela história dos cordeirinhos. Vocês se lembram? O próprio Davi falou: esse homem tem que morrer. Mas veja que Deus teve misericórdia dele, veja que Deus teve compaixão dele. Amém, pessoal? Por quê? Porque na verdade era a época, o tempo do Eliú. O que é o Eliú? É um período de 40 dias que Deus dá ao homem, para que o homem possa consertar aqueles pecados do passado. Por exemplo, talvez você diga assim: bispo, eu tenho um pecado que eu cometi no passado, que não tem como voltar atrás. Tem pecado que eu cometi no passado, que não tem como eu voltar. Por exemplo, eu matei, eu roubei, eu traí, eu adulterei. Não tem como mudar o meu passado. Tem jeito sim. Deus te dá a oportunidade de você reverter os pecados do passado. Como assim, bispo? Para você poder entender, olha aqui para o homem de Deus, Neemias capítulo de número 6, versículo de número 15, diz assim a Bíblia Sagrada, olha só: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de
Elul, em 52 dias. Como que é o nome desse mês? Mês de Elul. Que mês é esse? Vamos lá. A primeira vez que isso aconteceu, quando Deus, ele chamou Moisés para falar com Moisés no Monte Sinai. Moisés demorou alguns dias lá em cima da montanha. Então o que fez o povo? Fez um bezerro de ouro. E aí, irmãos, o povo começou a adorar aquele bezerro. O que fez Deus? Deus, ele mandou Moisés descer e disse: Moisés, eu vou matar todo mundo, eu vou destruir todo mundo. E aí o que aconteceu? Moisés, ele entrou em uma consagração, chamado de expiação, que é o mesmo do Yom Kippur na língua judaica. E aí o que aconteceu? Por causa daquela consagração, Deus se arrependeu do mal que ia fazer aquele povo, e Deus voltou atrás da sentença. Deixa eu explicar uma coisa para você que não sabe. Existe um livro, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11 em diante, chamado Livro da Vida. Nesse livro é escrito todas as nossas obras. Exatamente no dia de hoje, Deus, ele deixa esse livro aberto, e Deus dá a oportunidade para que o ser humano se arrependa dos seus pecados. Então o que acontece? Em 10 dias, Deus deixa o livro aberto. Irmãos, se nesses 10 dias, você não se arrepender dos seus pecados, se nesses 10 dias você não se arrepender, Deus dá uma sentença. O que isso significa? Por exemplo, Deus vai dizer se naquele próximo ano você vai viver ou vai morrer, se você vai ter saúde ou vai ter doença, se você vai ter miséria ou prosperidade, se a sua família será abençoada ou destruída. Ou seja, aqueles 10 dias, daqui a pouco eu vou te mostrar isso na Bíblia. Naqueles 10 dias, é os 10 dias que Deus dá a oportunidade ao homem de fazer uma mudança naquele próximo ano. Porque quando termina o prazo de 10 dias, Deus fecha o livro. Depois que Deus fechar o livro, aí não tem como mais mudar mais nada. Quem estava escrito que ia morrer, vai morrer naquele ano. Quem estava escrito que ia ficar doente, vai ficar doente naquele ano. Quem disse que ia enfrentar problemas na família, vai enfrentar problemas naquele ano. Então veja como é importante, né, essa época que nós estamos vivendo do Yom Kippur. E os judeus têm esse conhecimento. Por isso que os judeus nessa época, eles entram numa consagração. Se você for a Jerusalém, se você for, né, a Jerusalém numa sinagoga, eles vão estar se humilhando, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, se humilhando perante Deus, porque eles sabem que durante o período dos 10 dias, Deus vai decidir como que será a vida dele no próximo ano. Então esse é o segredo. Talvez você diz: ô bispo, deixa eu esperar virar o ano para fazer os meus planos, os meus projetos. Quando chegar em dezembro, ou quando chegar janeiro, que você acha que é o final do ano, ou o ano novo, o ano ele já tem virado há muito tempo. Porque o calendário verdadeiro não é o calendário gregoriano, é o calendário bíblico, que é exatamente setembro. Para os gregorianos é o 9º mês. Setembro no calendário bíblico é o 1º ano. Ou seja, o ano novo no calendário bíblico começa hoje. Olha o privilégio que você está tendo de começar o ano novo na presença de Deus. Talvez você diz: bispo, eu tenho 40, 50, 30 anos de evangelho, eu nunca ouvi isso.
Quando eu vi isso há 2 anos atrás, eu confesso que eu fiquei espantado como você. Mas foi que a minha vida mudou, porque esse segredo está enrustido na Bíblia e passa desapercebido por muita gente. Se você praticar o segredo que você vai aprender hoje aqui, a sua vida vai mudar da água para o vinho. A sua vida vai se transformar por completo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, Deus. Irmão, para você entender mais do que eu estou falando, Deuteronômio capítulo 9, versículo 25. A Bíblia diz assim, olha só, Deus falando, aliás, Moisés falando: prostrei, pois, perante o Senhor 40 dias, e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que iria destruir. Ou seja, a primeira vez que aconteceu a expiação, ou o Yom Kippur, foi exatamente nessa época. Foi uma consagração de 40 dias que Moisés fez pelo povo. Quer ver só uma coisa? Quando você lê a Bíblia, Jesus falando que ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, talvez você nunca entendeu. Inclusive é um mistério e um segredo a ser desvendado hoje. Quando você lê na Bíblia a palavra jejum, não é aquele jejum que nós aprendemos a fazer. O jejum é uma consagração de 40 dias. Olha que interessante isso. E é tão profundo o que eu estou falando para você, porque quando inicia o ano bíblico, o judeu chama de Teshuvá. O que é o Teshuvá? É os 10 dias que o homem, a mulher, o povo, ele se arrepende completamente dos seus pecados. Então olha aqui para o homem de Deus. Você tem de hoje, dia 13, até o dia 23, que é a data que Deus fecha o livro, para você se arrepender dos seus pecados. E olha aqui para o homem de Deus. Esses 10 dias são 10 dias que você tem que pisar em casca de ovo, porque tudo que você faz equivale por 7. Por exemplo, se você roubar alguém, é como se você estivesse roubando aquela pessoa 7 vezes. Se você mentir, é como se você estivesse mentindo 7 vezes. Se você dar um tapa em alguém, Deus vai ver aquilo como se fosse 7 tapas. Esse período é o período que Deus está olhando para a humanidade e Deus está examinando. E tudo que nós fazemos equivale por 7. Também, por exemplo, quando você dá uma oferta na igreja, aquela oferta equivale por 7. Um exemplo: se você dá uma oferta de 100 reais, Deus vai ver 700. Se você ajudar uma pessoa, Deus vai ver como se você estivesse ajudando 7. E a diferença está na viúva e está nos órfãos. Porque se você ajudar uma viúva ou um órfão, aí equivale por 70. Cuidado, você que tem mãe viúva, você que tem, conhece pessoas, cuidado com você, como você trata a sua mãe, porque aí não é mais 7, é 70 vezes. E Deus, durante os 10 dias, está assim, Deus está anotando tudo para dar o julgamento final. Cuidado. É a semana que você, é os 10 dias que você está pisando em casca de ovo. Então cuidado para você não mentir, cuidado para você não fazer besteira, porque tudo que você fizer equivale por 7. E olha, Deus está escrevendo para dar o julgamento. Aquilo que Deus escrever vai dizer se você vai viver naquele próximo ano ou vai morrer, se você vai ter saúde ou vai ter doença, se você vai ter prosperidade ou vai ter miséria. Cuidado. Cuidado. Eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para abençoar. Eu sei que tem pessoas aqui que nunca ouviram isso. É uma revelação de Deus para você. É uma revelação da parte divina para você. Irmãos, esse o Yom Kippur, o livro é aberto hoje. Deus hoje abriu o livro.
está olhando e está anotando tudo que a gente está fazendo. No dia 23, Deus fecha o livro, fechou, já era. Depois que Deus fechou o livro, não adianta mais chorar, não adianta mais fazer jejum, não adianta fazer mais nada. Depois que Deus fechar o livro, já era. Você tem 10 dias para se arrepender. Por isso que de hoje até o dia 23, você vai fazer no mínimo 3 orações por dia. E nessas 3 orações você vai pedir a Deus perdão. Se você tem alguma mágoa contra alguém, você tem que pedir perdão para aquela pessoa. Nem que seja por e-mail, por Facebook, por mensagem. Se você, por exemplo, prejudicou alguém, fez o mal contra alguém, você tem que se arrepender do que fez. Se você, por exemplo, não é casado e pratica o ato sexual, se você praticar nessa semana, é o que vale por 7. E Deus, não se esqueça, Deus, nesses 10 dias está anotando. Deus está anotando. Então, cuidado com o que você faz durante o bispo. Eu não acredito nisso. Para mim isso é uma bobeira. Para mim isso é judaísmo. Para mim isso é uma besteira. Você é livre, mas você não pode dizer que você não foi avisado, porque no dia da audiência você está recebendo a carta que eu estou dando aqui para você. Se o juiz dá a causa como reveria, é porque você não quis conhecer, não quis praticar. Bom, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 10. Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 10, diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 4: começou a Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será o quê? Destruída. Olha aqui para o homem de Deus. Em quantos dias Deus falou que ia destruir a cidade? Em 40. Os 40, o dia da expiação. Por isso que você vai ver que esse número 40 é frequente. Nós lemos aqui Levítico falando dos 40 dias. Jesus jejuou os 40 dias, porque até o Senhor Jesus fez o Yom Kippur. E aí Deus falou: Jonas, prega e diz que nesses 40 dias Deus vai destruir a cidade. A sentença foi dada. A sentença foi dada. O que aconteceu? Vamos lá, versículo de número 6. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, levantou do seu trono, tirou as vestes real, cobriu de pano de saco e assentou sobre a cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes homens. Versículo de número 8: olha, sejam cobertos de pano de saco, tanto homem como animais, clamarão fortemente a Deus e se converterão, ou seja, se arrependerão, cada um do seu mau caminho. Versículo 9: quem sabe Deus se voltará e se arrependerá do furor contra e a sua ira contra nós. Versículo 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito. Olha aqui para o homem de Deus. Jonatas, ele queria que os levitas fossem mortos. Sabe por quê? Porque foi o povo que matou os seus pais. O Jonas queria que os levitas fossem mortos. Então Deus mandou a sentença. Como talvez tenha uma sentença contra você, uma sentença de doença, de família, uma sentença de morte. Talvez tenha uma sentença contra você. Mas se você nesses 10 dias se arrepender, Deus pode apagar aquela sentença e escrever uma nova história no livro da vida. E escrever uma nova história para você.
Então olha aqui para o homem de Deus. Aquele homem, o rei, ele creu. Porque, irmão, você pode ser o pior pecador, você pode ser a pessoa mais maldosa. Se você ouvir essa palavra, praticar essa palavra nesses 10 dias, você se arrepender, Deus pode mudar a sua sentença. Como mudou as dos levitas. Quando Deus mudou a sentença dos levitas, porque eles estavam nos 40 dias, ou seja, eles estavam na época do Yom Kippur, os 40 dias. Quando Deus mudou a sentença, Jonas ficou revoltado, Jonas ficou triste, até que Deus fez nascer uma baboreira. Lembra da história? Uma árvore, que aí depois Deus colocou uma lesma, e aquela árvore morreu. Jonas ficou triste, e aí Deus deu uma lição para ele, dizendo: Jonas, por um acaso uma vida não tem mais valor do que uma árvore? Se você está triste por causa de uma árvore, você também deveria ficar triste por causa de uma vida. Você lembra da história? E aí, quando você lê, por exemplo, como nós lemos aqui, que os muros de Neemias foram construídos em 52 dias, porque era na época do Eloú. Ou seja, lembra que eu falei que tudo que nós fazemos equivale por 7? Em alguns casos, por 7 anos, os muros, se você pegar na história, os muros de Jerusalém para ser reconstruído ia demorar 7 anos, demorou 52 dias. Porque tudo que nós fazemos para Deus nessa época equivale por 7 ou por 70 vezes. Então, olha, irmãos, olha aqui para o homem de Deus. Não se esqueça disso. Esse é o segredo dos judeus. E deixa eu falar uma coisa: os judeus têm uma fidelidade entre eles, de não revelar isso para ninguém, a não ser para o povo dele. Inclusive o judeu, ele não revela esse segredo nem por dinheiro nenhum, porque esse é o segredo do judeu. Por isso que ele é o povo mais feliz da terra, é o povo mais abençoado da terra. E olha, eu quero dizer para você, vai passar aí, Atos 27, 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo. Passado o tempo do Paulo foi preso, jogado no porão de um barco. Havia uma sentença que ele tinha que morrer. Ele ia morrer no naufrágio. Só que ele estava naquele período da expiação, a consagração, e ele estava fazendo o Yom Kippur. Deus mudou a sentença dele. Olha, posso falar uma coisa para você? Ele não morreu, e ainda Deus levantou um homem chamado Públio. Depois você lê isso na Bíblia, na mesma história. E esse homem ajudou a Paulo, deu abrigo, deu comida, cuidou do Paulo. Porque quando você faz a expiação, a consagração, o Yom Kippur, Deus abençoa você, Ele muda qualquer sentença contra você. Por isso, quando você lê, Jesus jejuou 40 dias, você não entende, por que 40? Porque Jesus estava fazendo o Yom Kippur. Até Jesus fez. Se Jesus fez, se Paulo fez, se o povo de Deus faz, imagina eu e você. Agora a pergunta: quantos anos de crente você é, que você de repente nunca ouviu isso? Olha para você ver que riqueza espiritual que você está recebendo hoje aqui. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nesses 10 dias, não negue nada para ninguém. Se você for em Genópolis, onde está a maior concentração de judeus em São Paulo, sabe o que os judeus fazem? Até dinheiro da sacada eles jogam. Eles passam no bairro, se ele vê um mendigo, uma pessoa, o rosto sofrido, ele ajuda todo mundo. Os judeus ajudam todo mundo. E olha, eu posso falar uma coisa para você. Você sabia que o Silvio Santos é judeu? Sabia que o Silvio Santos é judeu? Coloca lá no ponto para mim. Sabia que o Silvio Santos é judeu? Sabia disso, irmão? O Silvio Santos tem 82 anos. Qual foi a vez que você ouviu falar? O Silvio Santos está doente. Você vê ele, é um exemplo de saúde, de disposição,
está sempre no auge, entra fulano, Beltrano, ele lá com o programa fazendo o sucesso dele, o homem vitorioso. Por quê? Um dia ele revelou o segredo dele na televisão. Muita gente não sabia do que ele estava falando, mas ele está falando em Yom Kippur. Eu gostaria de colocar, o Silvio Santos falando aqui para você poder entender isso. Vai passar aqui no telão, por isso que o reverendo, as pessoas que estão assistindo talvez não entenderam que o reverendo subiu aqui, é porque nós vamos colocar no telão para você poder assistir. Você acredita em? Não sei qual é a sua religião, não vai mal. Qualquer que seja a sua religião, existe só um Deus. Você acredita em Deus, então só existe um Deus, não importa qual a religião que você professa. Amanhã, por esta hora, eu estarei fazendo o meu jejum. A partir de amanhã, no crepúsculo, no entardecer de amanhã, vocês sabem que eu sou judeu, e amanhã eu faço questão de amanhã ter a minha aliança com Deus. Amanhã eu começo o meu jejum, é um jejum completo de água e de comida. E por que nós, judeus, fazemos este jejum? Quando termina o nosso ano há 10 dias atrás, então Deus nos dá a incumbência de nós fazermos uma reflexão, de nós verificarmos o que é que nós fizemos no ano que terminou. Se nós fizemos o bem, se nós realizamos algumas obras que foram louváveis, se nós pecamos muito, então nós temos 10 dias, do último dia do ano que termina até amanhã, quando começa o dia do perdão. E no dia do perdão, Deus pode perdoar os nossos pecados. E no dia do perdão, Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida. E se Ele coloca o nosso nome no livro da vida, isso significa que nós vamos viver mais um ano. Mas o que é que nós devemos fazer para que Deus nos coloque no livro da vida? Nós devemos dar com raiva, mas dar. Se você às vezes está no seu automóvel, alguém bate no seu automóvel, você leva um susto, e alguém quer um auxílio, você dê com raiva, mas dê, porque aí você vai ter mais alguns dias de vida ou mais alguns meses de vida. Amém. Se você der sorrindo, se alguém explicar aqui para vocês, para vocês poderem entender. Nesses 10 dias, você não pode negar nada a ninguém. Nesses 10 dias, você tem que pisar em casca de ovo e você tem que pedir perdão a Deus. Nesses 10 dias, se você pegar R$1 de alguém, se você defraudar alguém em R$1, além de você cometer um erro que Deus está olhando para você naquele dia, naqueles 10 dias, pode dar uma sentença contra você, aquilo equivale por 7. Veja que o Silvio Santos, ele falou isso em rede de televisão via Brasil. Muita gente não entendeu, mas ele está falando do Yom Kippur. Esse é o segredo dos judeus. Irmãos, tudo, se você quer, alguém pediu para você uma esmola, como ele diz, dê. É óbvio que você não vai dar com raiva, não negue, dê. Mas vai usar com droga, vai usar isso, dê. O pastor está aqui, vai pedir uma oferta para você, dê. Olha, tudo que você fizer esses 10 dias equivale por 7. Está dando para você entender sim ou não? O que é o Yom Kippur? O dia do perdão. Se arrependa, peça perdão a Deus. Se você quiser fazer isso comigo, durante todos esses 10 dias, até o dia 23, você vai pedir perdão a Deus durante 3 vezes por dia, orando. E aí no dia 22, quando for às 6 horas da tarde, porque o dia para o judeu começa às 5h30 da manhã e termina às 18 horas. Então quando for 18 horas do dia 22, você vai abrir um jejum e vai entregar no dia 23 às 18 horas, 24 horas de jejum. Qual é a restrição desse jejum? No período do jejum, não pode ter relação sexual, não pode usar couro, porque o couro significa que você matou, um animal. Então você tem que usar a roupa mais simples que você tem.
Amém, pessoal? Porque no passado o povo usava o pano de saco, é aquela roupa mais simples que você tem. Não pode usar joia, não pode usar joia, aliança, relógio, joia. Então, se você deseja fazer esse jejum junto comigo, se você reparou, você pode observar que nesse período eu não usei nem aliança. Eu não falei para vocês porque eu guardei comigo para ver se ia funcionar comigo. E funcionou. Quem sabe, quem me conhece há 2 anos sabe o que aconteceu nos 2 anos no meu ministério aqui nessa igreja. Sabe do que eu estou falando? Amém, pessoal? Então, se você crer e fizer, Deus vai abençoar você. A palavra foi dada, agora depende de você. Dia do perdão. E aí, para terminar, o livro de Levítico 23, 26, 27 diz assim: olha aí, aos 10 desse 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligirei a vossa alma e trarei oferta queimada. Então olha só, nesses 10 dias você vai se arrepender completamente dos seus pecados e você vai ver que Deus vai dar uma sentença favorável para você. Diga glória a Deus, diga obrigado Jesus, e vamos glorificar a Jesus na salva de palmas.